Galerinha, beleza? Então vamos começar mais um capítulo? Bora lá então. Vamos começar então com as máquinas térmicas no desenvolvimento da economia. Vocês vão ver que essa matéria, ela está muito relacionada com a matéria de geografia e a matéria de história. Então prestem bem atenção, tá bom? Bom, a gente já ouviu falar sobre máquinas, né, lá no primeiro capítulo, correto? Depois que a gente falou de máquina, a gente soube que as máquinas elas podem ser simples, elas podem ser compostas, beleza? Mais na frente, no capítulo 2, a gente aprendeu sobre energia, né? Então a gente viu ali alguns tipos de energia bem interessantes. E o que é energia, correto? A gente aprendeu aquilo ali. Mais um pouquinho na frente, lá no capítulo 3, a gente acabou falando um pouco da energia do Sol, né? A importância do Sol, né? E o que ele tem para proporcionar para a gente. Agora, no capítulo 4, a gente vai fazer uma mistura desses 3 capítulos que a gente já estudou e vai começar a aplicar esse conteúdo. Aplicar como? Nas máquinas, beleza? Bom, máquinas térmicas. O que seria uma máquina térmica? Máquina térmica é aquela que utiliza algum tipo de combustível para funcionar, beleza? Bom, como isso tudo surgiu? A máquina térmica surgiu a partir lá da primeira Revolução Industrial, tá? Vocês estão vendo aqui? Bem interessante, né? Olha as imagens bem antiguinhas, né? Mas nessa primeira Revolução Industrial é onde teve a inserção das máquinas a vapor, tá? As primeiras máquinas, tá bom? E essas máquinas substituíram uma quantidade bem grande de trabalhadores manuais, beleza? Então, isso foi bom ou foi ruim? Vamos lembrar lá de história. Se teve uma revolução industrial, obviamente pode ter causado uma coisa muito ruim, ou seja, bastante desemprego, né? As pessoas aí se matando por causa disso, beleza? Então, é muito bacana a inserção da máquina a vapor por um motivo, tá? Ela aumentou a produção, beleza? Porém, diminuiu a mão de obra, beleza? Bom, vamos lá. Como que a máquina a vapor funciona? Então, vamos ver aqui. Olha só, a máquina a vapor funciona dessa forma. Eu tenho aqui o combustível, beleza? Ele vai queimar. Se esse combustível queima, eu tenho aqui um recipiente que tem água, tá? Essa água vai entrar em ebulição. Esse gás aqui vai subir por esses dutos, beleza? Vai passar por esse pistão aqui. E o que esse pistão vai fazer? Já que está enchendo de gás aqui dentro, esse pistão vai fazer o quê? Ele vai começar a rodar, ou seja, ele vai começar a ser empurrado para frente. Quando ele empurra para frente, ele está rodando essa roda aqui, beleza? No momento que essa roda deu uma volta completa, esse pistão vai voltar para o estado inicial. Se ele volta para o estado inicial, ele vai fazer mais pressão para esse gás sair por aqui. Esse gás vai sair por aqui, vai passar por esse condensador que tem presença de água fria. Então o gás que entrar aqui, ele vai se condensar, vai se transformar em gotículas de água, beleza? E essas gotículas de água vão passar por esse duto aqui também. Quando ele passa por esse duto, retorna para cá no estado líquido. Com isso, ele aquece novamente, entra no estado gasoso, passa pelo pistão, roda, o pistão joga para o condensador, do condensador volta para o estado líquido, beleza? Então é dessa forma como funciona, tá bom? Um outro jeito de explicar essa parte aqui é nesse processo aqui. Bom, eu tenho uma fonte quente, né? Aquela fonte que vai ser aquecida, para que a máquina funcione. Essa máquina realiza trabalho, beleza? No momento que ela realiza trabalho, ela tem um produto, né? Um resíduo, quer dizer, ela tem um resíduo, que o produto é o trabalho, ela tem um resíduo
que se chama água fria, ou seja, a fonte fria. Essa fonte fria ela retorna, aquece, gera trabalho com a máquina, produz água fria, beleza? Show? Então, vamos continuar. Existem alguns tipos de máquinas térmicas e a gente conhece algumas, correto? Bom, uma delas foi feita naquela época, que foi a máquina têxtil ou a máquina a vapor, ou quer dizer, máquina têxtil a vapor, tá? Nessa máquina, galera, leva em consideração esse processo aqui que a gente estudou, beleza? Só que nesse processo, eles conseguiam produzir bastante linha e bastante tecido, comparado com a máquina manual, beleza? A locomotiva a vapor. Então, mesmo processo lá que a gente explicou. Então, vamos lá. Aqui eu tenho a locomotiva. Olha só, a locomotiva, ela aquece, beleza? Ela aquece. Esse aquecimento vai gerar um gás, vai rodar esse pistão, quer dizer, vai empurrar esse pistão para frente, fazendo com que a roda se movimente. Depois que ela fez o giro total, esse pistão vai retornar e vai sair na forma do gás que está aqui em cima. Lembrando que esse daqui não tem um resíduo igual aquele outro lá que a gente aprendeu. Esse aqui, o resíduo, é um gás tóxico chamado CO2, que vem da queima de matéria orgânica. Beleza? Show? Temos também as turbinas a vapor, tá? Essas turbinas também são bastante utilizadas em algumas energias térmicas, tá? Temos aqui o motor a gasolina e a diesel, que a gente já conhece, tá bom? Leva o mesmo processo. A gasolina vem, é aquecida, porque ele tem um startzinho aqui dentro, tá? É aquecida. Esse gás que é feito da combustão, ele vai entrar no pistão, o pistão vai ser empurrado para frente, vai movimentar as rodas e retorna. Com isso, vai liberar o que? CO2, beleza? Continuando. A importância dos combustíveis, tá? Bom, a primeira fonte de energia, né, naquela época, desses combustíveis, na verdade, eram chamados de madeira e carvão. Ou seja, eu utilizava para funcionar essas máquinas a vapor, eu só utilizava madeira e carvão vegetal, beleza? Bom, no século XVIII, né, aconteceu alguns problemas. Já que eu estava utilizando muitas máquinas a vapor, eu estava utilizando muita madeira e muito carvão. Logo, a exploração foi muito grande, tá? A exploração foi muito grande, então começou a sofrer impactos, beleza? A partir desse momento é que a gente foi procurando outros tipos de fontes que não seja tão agressiva quanto a madeira e o carvão para a natureza, beleza? Então aqui a gente acaba aprendendo mais sobre a gordura animal e os óleos. Então começa a ser explorado essas outras fontes de energia a partir do século XVIII, tá bom? Bom, foi também a utilização de petróleo e seus derivados, foi a partir daqui. E a partir do século XX, o investimento em combustíveis alternativos, tá? Por que a partir do século XX? Tá? Em 1970, se eu não me engano, eu acho que eu não coloquei aqui, em 1970, acho que é 70. Bom, em 1970, teve a crise do petróleo, tá? Crise do petróleo. Quem tiver vontade de pesquisar, pode pesquisar isso daqui, tá? A crise do petróleo, tá bom? E para vocês ficarem mais cientes do que aconteceu. Para isso daqui surgir os combustíveis alternativos, tá bom? Então fica aí uma pesquisa para vocês. Bom, diferentes tipos de combustíveis. Nós temos os combustíveis fósseis e os biocombustíveis, beleza? Os combustíveis fósseis
Aqueles que a gente já conhece, que vem, tá, vem de animais, ou seja, vem de petróleo. Bom, então temos aqui, demoram milhões de anos para ser formado, logo não podem ser substituídos à medida que vão ser utilizados, tá? Esses combustíveis, ele é considerado fonte de energia renovável ou não renovável? Não renovável, beleza? Porque eles demoram anos, milhões de anos para ser formado. Já o biocombustível, de outro lado, eles conseguem ser reposta pela natureza. E assim, em pouco tempo, tá bom? Então temos aqui o biocombustível como uma fonte de energia renovável, tá? Temos aqui recursos hídricos, vento, raios solares, biomassa, tá? Também na produção de biocombustível. Tá? E você vê aqui um exemplo do combustível fóssil. Eu tenho o petróleo, tenho o carvão mineral, tenho o urânio e tenho o gás natural, tá bom? Combustíveis fósseis, eles são formados pela decomposição de seres vivos no passado e foram rapidamente soterrados sob altíssima pressão. Exemplos que eu coloquei aqui: gás natural, petróleo e carvão mineral. Tá bom? Temos também agora uma pergunta: quais são os impactos dos combustíveis fósseis? E aí, galera? Isso aí. Bom, eu tenho aqui acúmulo de gases tóxicos na atmosfera, né, que facilita com que a Terra altere as suas condições climáticas. Quem são esses gases poluentes? Os óxidos de enxofre e o gás carbônico, beleza? Eles se concentram na atmosfera e acabam gerando aí um clima bastante pesado para a gente. Temos também a diminuição, a contaminação de ecossistemas aquáticos em vazamento, tá? E temos também a diminuição desses recursos na natureza, beleza? Se eu retiro aqui o petróleo, obviamente não vai ser reposto de um dia para a noite. Vai demorar milhões de anos, beleza? Assim como os outros. Aí vamos no que mais interessa, no biocombustível. O biocombustível, né, ele é uma fonte de energia considerada alternativa por serem de caráter renovável e apresentam baixos índices de emissão de poluentes para a atmosfera. Tá? Botei aqui alguns exemplos. Eu tenho a cana-de-açúcar, tenho o milho e tenho a mamona, tá bom? No Brasil, as fontes de biocombustíveis mais comuns são o etanol, tá? E o biodiesel, tá bom? Bom, o etanol ele passou a ser produzido lá no início da década de 70, como eu já havia falado, beleza? Com a crise do petróleo. Já falei para vocês darem uma pesquisada sobre esse marco da história, tá bom? E ele é produzido a partir da cana-de-açúcar. Isso mesmo, aquela que produz o melado, aquela que produz o álcool, né, das cachaças e assim vai, tá bom? Então o etanol está aqui bem interessante. Temos também o biodiesel. Ele é fabricado a partir da transformação de óleo vegetal e de gordura, tá bom? Até mesmo essa gordura que a gente utiliza dentro de casa, a gente pode guardar essa gordura e mandar para algumas empresas que fazem essa conversão, tá bom? Lembrando, aqui eu tenho motores leves, beleza? Aqui eu tenho motores leves para a utilização do etanol, tá? E aqui eu tenho motores pesados, como caminhões e assim vai, tá bom? E aqui eu tenho um outro biocombustível também utilizado aqui no Brasil. Eu tenho o biogás. Como pode ser usado o biogás? Bom, a matéria orgânica, tá vendo? A matéria orgânica, o cocô, né, o xixi, animais mortos, né, como que eu posso dizer? Árvores, folhas, plantas, comida, toda a matéria orgânica ela é colocada dentro do biodigestor.
que é um local onde que é completamente isolado, tá? Sem nenhuma entrada de oxigênio, aonde tem bactérias que decompõem o material e essas bactérias começam a liberar gases. Esses gases vão subindo, beleza? Esses gases vão passar por alguns dutos, vai chegar ao purificador. No purificador, ele consegue retirar, né, alguns gases, como os gases sulfídrico, carbônico e vapor d'água. E com isso ele consegue distribuir nesses tipos de energia, tá? Então eu tenho aqui energia elétrica, energia térmica e energia veicular, tá? Aqui é o caso que eu posso ter aqui, né, o GNV, também é um caso que eu posso ter aqui, tá bom? E esses recursos de biocombustíveis, eles causam impactos? Causam sim, tá? Quais são os impactos que ele pode causar, tá? Temos dois principais aqui, tá? Eles ocupam grande extensão de terra. Lembra, para você ter a plantação de cana-de-açúcar, você tem que ter bastante terra. Ou seja, para você ter bastante terra, você vai perder a diversidade de uma região. Você vai ter que plantar e replantar, ou seja, vai ter desgaste do solo. E outra coisa, para você saber que aquela plantação cresceu e eu pude utilizar e vai crescer novamente, ele vai ter alto gasto de água no cultivo dele, beleza? Outro ponto é no ponto de vista econômico, tá? O que isso refere? Vai impactar na oferta do alimento, tá? Se eu tenho menos local, tá, para poder plantar alguma coisa, obviamente aquele produto ele vai aumentar o valor, beleza? Então aqui, ó, o preço de alguns vegetais torna-se mais caro, tá bom? Com isso, galera, termina aqui a nossa aula, tá? Lembrando do mapa conceitual, tá? É enviado no meu e-mail, tá aí no roteiro de vocês. As atividades para ser feita, tá? É a atividade do capítulo, tá? E principalmente essas atividades aqui, que na próxima aula eu faço a correção, tá bom? Então, galera, valeu, até a próxima.